E aí, pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui, a gente tem o nosso header todo construído. Eu tinha comentado que ainda falta um ponto que a gente vai ter que arrumar do header, assim, mas a gente vai entender nessa aula, né? E nessa aula o foco dela vai ser para nós fazermos esse hero. Então deixar essa imagem de fundo, eu ensinar para vocês como que pega uma imagem diferente e como que a gente altera todos os elementos na tela para ficar um título grande, eles ficarem centralizados, ter o button aqui embaixo. Então vai ser bem legal. Mas eu vou voltar aqui com a tela do VS Code já aqui no meu computador. Beleza, pessoal. Aqui a gente já colocou certinho a tela, né? Aqui tá com a tela do VS Code da direita, a gente já tá rodando o nosso live server aqui no meu computador, né? E o que que a gente vai fazer para estilizar a parte do hero? Aqui vocês percebem que dentro da section já tem um ID do hero. E dá pra gente estilizar por meio do ID mesmo. Se a gente coloca aqui jogo da velha, né? E o hero. E, por exemplo, eu coloco um tamanho dele que é 900 pixels. Por exemplo. Aqui ele vai ser estilizado. Mas uma prática que a gente vai fazer até para conseguir organizar melhor o código, todo o estilo a gente vai definir por meio de class. Por isso que, por exemplo, eu vou definir uma class que é realmente o nome do hero, que é a mesma coisa. Por que que a gente tenta separar de class e ID, por exemplo? O ID a gente vai utilizar na parte do href. Vocês vão entender que vai ser para a gente fazer a navegação entre as seções. E também a gente vai fazer algumas interações com o JavaScript. Beleza? Aqui, no caso, como que a gente define aqui a class no CSS, né? Eu vou colocar o ponto e vai continuar do mesmo jeito. Então, beleza, pessoal. E a próxima parte que eu vou fazer, eu vou colocar o display flex. Por quê? Porque eu quero deixar os elementos flexíveis dentro da tela, né? E não só isso, nesse ponto aqui, ó, vocês estão vendo que o texto, ele tá centralizado tanto em relação à parte vertical dele, quanto à parte horizontal, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar o Align Items no Center. Então, ó, eles já estão centralizados aqui. E eu também vou colocar o Justify Content no centro. Para o quê? Para justificar centralmente também. A gente já vê que nosso texto tá bem legalzinho do jeito que tem que ficar. Mas uma coisa que eu não contei para vocês... Aqui, o tamanho dele, ele tá fixo em 900 pixels. E o que que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês uma tática, assim, de conseguir fazer essa altura, ela ficar dinâmica na tela. Então, eu coloquei 900 pixels aqui. Ele vai ficar 900 pixels para qualquer tipo de dispositivo e qualquer jeito, assim. Mas o que que a gente vai fazer nesse caso do hero? Porque eu quero que ele fique sempre com um tamanho fixo, independente da tela que o usuário está usando, mas no referencial do usuário. Então ela vai ficar de um jeito dinâmico. Existe uma unidade de medida, assim, quando a gente pensa em CSS, que chama VH, que é basicamente o tamanho vertical da tela do usuário. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 50 VH, salvo, ele vai ficar 50%, a section vai ser 50% do tamanho da tela do usuário. Se eu coloco aqui 90, que vai ser um ponto legal, então ele sempre vai ficar 90% da tela do tamanho do usuário, independente da tela. Então, e por que que nesse caso aqui ele não tá 100%, né? Porque o texto tá embaixo aqui. Porque a gente tem o header aqui. O header ele tá ocupando, não sei, tipo 10% da tela, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos por esse motivo que nesse caso aqui os textos estão fora da tela do usuário aqui, mesmo que aqui está em 90. Mas fechou, pessoal. A gente já tem toda a tela aqui, de um tamanho legal. E um ponto que eu só queria comentar com vocês estão vendo que aqui o header ele tá um pouquinho estranho na tela, né? Mas não precisem se preocupar com isso agora, porque a gente ainda não deixou ele responsivo. Vamos focar em, por exemplo, ó, nesse caso aqui, se eu jogo a tela o máximo para cá, o máximo que dá é esse aqui, ele fica de um tamanho legal. Então é isso que a gente tem que se preocupar agora, depois a gente tenta deixar responsivo. Então não precisem se preocupar muito com isso. Bateu aquela dúvida enquanto você estava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real.
E vai ter Scrum, deles, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. E agora a gente vai colocar a parte do background aqui. E show! Se eu coloco aqui, por exemplo, background color red. Aqui ele fica do mesmo jeito que eu tinha colocado o background. Só que nesse caso eu quero uma imagem, né? Eu não quero que ele fique red ou green ou qualquer outra coisa. E nesse ponto aqui, existe uma propriedade que chama background image. E dentro do background image, eu vou até pegar um pouquinho para cá, eu já coloquei o hero, né? Que é a foto do JPG. E eu vou chamar esse hero. Então, eu vou colocar uma propriedade aqui dentro do background, que é a URL. Qual que é o ponto dessa URL? A gente vai definir, tá, aonde que tá essa imagem que eu quero colocar. E vocês podem, por exemplo, colocar uma imagem da internet. E vai funcionar da mesma forma. Nesse caso, eu já tenho baixado e tá aqui dentro do Assets, né? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então eu vou colocar ponto e barra. E o que que isso significa? Eu tô dentro do diretório, né? Ponto e barra, eu tô acessando a minha pasta do local que eu tô aqui. Por isso que aparece home e reset. Mas eu quero pegar uma pasta que tá antes dessa, né? Que tá em outra pasta. Então eu vou colocar 2 pontinhos, que ela vai sair desse meu diretório aqui. E barra. E aí, agora eu vou pra pasta que eu quero acessar, né? Que é o assets, barra hero. Vou salvar. E aqui já tá com a imagem certinha que eu quero, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Mas vocês podem perceber que ela tá um pouquinho estranha, né? Tipo, não tá a imagem que tá nessa parte aqui, né? Mas por quê? Porque ela tá com um posicionamento que a gente não quer. Ela tá se posicionando como um background aqui, mas eu quero que ele se posicione como um cover, né? Como um plano de fundo dessa section aqui. E existe uma propriedade específica para isso. Se eu coloco background size, existe, ó, auto, contain e cover. E, por exemplo, se eu coloco contain aqui, ele fica meio estranhinho, né? Ele ficou até legal aqui, mas ele se repetiu, né? Porque nesse caso, ó, se eu até volto um pouquinho, ele para de se repetir. Mas o que que a gente quer fazer? Não é isso. A gente quer colocar como um cover. E aqui ele fez exatamente o fit com a tela, né? Ele se comportou como um cover mesmo. Então, beleza, pessoal. Aqui a gente já tá quase certinho, mas aqui o texto ainda tá justificado para a esquerda, né? Vocês podem ver que ele tá sempre começando a partir da esquerda. E também ele tá com uma cor diferente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar para o index aqui. Vou ampliar um pouquinho. Vou voltar para o index. E vocês perceberam que eu tinha colocado uma div, né? Então agora as coisas já estão fazendo um pouquinho de sentido. Eu vou definir essa div como uma class e vou colocar, não sei, tipo, text content. Só para ficar de um padrão legal. Só para ficar de um padrão legal, né? Aqui, text content. E eu vou começar a estilizar esse text content. Ah, uma coisa que eu vou fazer, eu vou colocar .hero.text content pra gente ter mais controle assim do elemento. E eu vou colocar uma color que é white. Então aqui é... Ah, aqui eu não salvei essa parte. Salvei. E agora ela tá color white, né? E além disso, eu vou colocar o text align, que eu quero alinhar ele ao centro, né? E center. Beleza, pessoal. Então aqui a gente já tá quase chegando nessa parte aqui, mas ainda tá muito pequeno, né? Vocês lembram que quando eu fiz lá o CSS reset, eu resetei o CSS, então o H1, nesse caso aqui é um H3, né? Um H1, o H3, eles estão do mesmo tamanho. Então é exatamente isso que eu tinha falado para vocês, olha, não se preocupem com o tamanho mesmo. E é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou copiar essa mesma propriedade, mas agora eu vou colocar o H1. Eu quero alterar o H1. E eu vou colocar não sei, eu vou colocar um tamanho diferente, que é o font size. E quanto que será que fica legal, ó? Vou colocar ele como X large. Ele ainda ficou muito pequeno, né? Eu não vou definir essas propriedades que estão aqui. Eu vou colocar por meio de pixel mesmo, que fica legal, né?
um pixel de, não sei, 55 pixels. Ó, ficou bem grande. Eu acho que ficou de um tamanho legal, né? E agora eu vou alterar o H3. Só que aqui eu não posso colocar ele como um tamanho de 55, porque ele tem que ser um pouquinho menor, né? Vou colocar 40 pixels. Vamos ver só como é que ficou numa tela grande? Ó. Ah, o H1 ele é bem maior e o H3 ele é bem menorzinho, né? Que a gente precisa colocar. Então, beleza, eu vou só colocar ele daqui. Esse aqui eu vou colocar 35 e nesse caso aqui eu vou colocar 65. Aqui ele ficou... Ainda dá para aumentar mais um pouquinho o H1. Vou colocar ele como 70. E aí fica bem legal. Show, pessoal. E... Só que eles estão muito perto um do outro, né? Eu vou colocar, por exemplo, uma margem... Opa! Margem... Bottom de, não sei, tipo 20 pixels. Ó, ficou legal. Vou colocar menos. Vou colocar 15 pixels. E nesse caso eu também vou colocar uma margem bottom para dar uma distância do botão, né? De 15 pixels. Show, ficou bem organizadinho aqui. O H1 ele ficou bem maior do que o H3, né? Como a gente quer, o título principal da página, ele tem que se destacar. Mas o bottom aqui, ele ainda não tá legal. Quando a gente percebe aqui, ó, é praticamente o mesmo bottom. Esse daqui de cima e esse de baixo. Então, basicamente eu vou copiar a classe até para facilitar, né? Aqui, essa aqui é a classe que a gente tinha definido pro bottom. E eu vou copiar ela, só que aqui eu vou trocar esse início, porque é o bottom desse text content que eu quero mudar, né? E aqui ele já ficou de um jeito bem legal. Só que, se vocês perceberem, ele troca, né? Aqui o background ele é branco e aqui o background ele é red. Ele meio que troca e o texto aqui ele é branco e o texto aqui ele é red. Na verdade não é o red, esse hexadecimal. Mas esse caso aqui, ó, eu vou até voltar. Eu vou colocar a color dele como esse hexadecimal. Vou voltar aqui, né? Então a color tá como esse hexadecimal. Ah, já tava aqui, né? Acabei não percebendo. Mas aqui eu vou colocar o background. O background color como white. O background color aqui eu errei. Eu vou ter que colocar esse daqui como o hexadecimal. E nesse caso aqui eu vou colocar como white. Aí a gente até confunde as coisas aqui. E nesse ponto aqui a borda também tá muito grande. Eu vou colocar como 2 pixels. E aqui fica de um jeito bem legal, né? Bem parecido. Ah, aqui ele nem tem borda, então eu vou só tirar a borda. Eu vou deixar ele como red mesmo para seguir bem o protótipo. E show! Só falta uma coisa, que o widget dele aqui tá muito pequeno, né? Eu vou colocar ele como 250. E aí tá bem parecido, pessoal. Olha aqui, ó. Tá bem parecidinho. Só que aqui o bottom, ele ficou um pouquinho estranho, né? Ele ficou com uma bordinha aqui, então ele não tá legal. Eu vou até voltar aqui, a borda dele. Ó, até uma dica que eu dou. Eu acabei de alterar a borda ali antes, eu só aperto Ctrl Z e Ctrl Y, que a gente consegue fazer certinho, né? Aqui eu vou colocar uma borda de 1 pixel e uma borda dessa cor, pra acabar não ficando com alguma incongruência aqui, né? E show, pessoal. Agora a gente tem nosso bottom bem legal, do jeito que tem que ficar, né? E eu vou só alterar uma partezinha dele, que chama hover, que eu acabei não alterando nesse bottom aqui, mas eu já vou ensinar pra vocês. O que é o hover? É quando a gente passa o mouse na tela aqui, e ele meio... Vocês já viram em alguns sistemas que você passa o mouse aqui, ele basicamente ele altera, parece que você tá, tipo... Ele dá uma visão que você tá passando o mouse, né? Então eu vou copiar essa classe aqui, mas eu vou deletar essas partes nesse ponto aqui. E eu vou colocar 2 pontos hover. Então o que quer dizer? Que nesse ponto aqui, quando eu passar o mouse, ele vai alterar o hover dele. Ele vai alterar a propriedade visual. O que eu posso fazer? Eu vou colocar um background color, uma color mais clara desse aqui, ó. Eu vou clicar e vou colocar uma color mais clarinha. Deixar assim, ó. Só pra ver como é que fica.
Ó, então olha que legal, ó. Você passa o mouse, ele acaba mudando. E uma outra coisa que vale a pena da gente fazer, que chama transition. Que é tipo, qual que é a transição? Porque vocês estão vendo que aqui ele tá meio que automático, ó. Passei, ele muda. Passei, ele muda. A gente dá pra colocar uma transição pra ficar mais suave pro usuário. E essa transição, ela é feita em segundos mesmo, né? Eu posso colocar 1 segundo. Então, o que que isso quer dizer? Ó? Ele vai demorar 1 segundo para ele fazer toda a transição. No caso, 1 segundo ficou muita coisa. Então, eu vou colocar ponto 0,5. Quer dizer que é tipo 0,5 segundos. E aqui ele ficou bem legal, ó. Show. E esse entrar aqui também, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Na verdade, uma coisa que é bem interessante da gente fazer é que eu coloquei só uma cor mais clarinha, né? Mas se a gente reverter todo o visual dele, vai ficar uma coisa bem legal, ó. Esse aqui eu troco para white e o color eu vou trocar para essa cor padrão que a gente está usando. Então, ó, ele meio que ficou ao contrário. Então ele ficou muito parecido com esse. E a gente tem que mudar a borda também, porque ele ainda tá com a borda diferente. Eu vou colocar a borda white. Então, ó. Eita, ó, aqui deu algum probleminha, ó. Ah, ó, o white ele não pode ter o jogo da velha, né? Então, show, pessoal. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente ao contrário, nesse botão aqui, ó. LI button, porque a gente não definiu o hover dele, né? Ele não tá mudando nada. Então, eu vou só copiar essa propriedade que tá aqui, pra gente acessar esse elemento. E eu vou fazer o contrário. No caso agora, o color aqui vai ser o white. E o background vai ser essa cor aqui. E show, ó. E a gente pode até deixar esse border aqui, porque ele acabou ficando legal, né? Gostei aqui. Mas fechou, pessoal. A gente já tem toda a nossa parte aqui pronta. E tem mais um último ponto que eu quero ensinar para vocês. Vocês pegaram aqui, ó, cadê a URL? A gente pegou a URL e eu já tinha passado para vocês, né? Na descrição tem todas as fotos que a gente está usando aqui, mas beleza. E se a gente quiser pegar uma foto diferente? Vamos tentar entender aqui, né, como que pega. Tem um site que chama Unsplash, que a gente pega ele aqui e vocês conseguem acessar um banco de fotos aqui que ela, assim, muita gente consegue colocar. E, no caso, eu peguei essa foto do Jim, ó. Então, se vocês perceberem, essa mesma foto que a gente tá usando, eu peguei por aqui, ó. Então, ela é super interessante. Dá pra, por exemplo, como vocês querem diferenciar o portfólio de outros concorrentes, por exemplo, num processo seletivo, vocês mostrarem que realmente vocês fizeram esse projeto, né? Vocês podem, por exemplo, trocar foto. Então, ao invés de você colocar essa, coloca uma foto que você tira de uma academia aí. Colocar, por exemplo, essa daqui, que parece ser um CrossFit, né? Mas, enfim, vocês conseguem se diferenciar. E não só isso, né? E se vocês fizerem eu tô ensinando vocês a fazerem uma landing page. Nesse caso, a gente tá fazendo da FitLife. Mas por que vocês não podem fazer, sei lá, uma lojinha de bolo da Dona Maria? A concessionária do seu Pedro? Alguma coisa assim. Então podem ficar à vontade para vocês criarem o projeto que vocês quiserem. Porque a base para poder construir esse projeto tá aqui. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas olha, ó, se eu abaixo aqui a tela, o que que acontece, ó? O header não tá fixed, ele não tá fixo na tela. Aqui ele tem que ficar fixo durante toda a navegação. Nesse caso aqui ele não tá fixo. E agora, o que que a gente faz? Então, eu tinha falado para vocês que tem um ponto que não estava 100% desse header ainda. E é exatamente isso que a gente vai mudar. A gente vai mudar uma propriedade que chama position, que é a posição, o jeito que a gente quer que ele fique na tela, né? Então, eu vou colocar position e existem várias formas da gente definir o posicionamento. O stick, o static, o relative, eu vou colocar o fixed, que eu quero que ele fique fixo na tela. Então, ó, ele ficou fixo na tela agora. Só que eu não sei nem se vocês perceberam, mas ele ficou fixo na tela. Só que agora ele tá meio que pra cima da tela, né? O que que eu quero é definir um tamanho pra ele ficar sempre fixo com esse tamanho, né?
E essa parte aqui que tá atrás dele, que é o Hero, ele acabou subindo. Porque agora ele tá fixo na tela. Então o Hero que é o primeiro elemento no top, assim, né? Então a gente vai colocar uma altura dele. Que, por exemplo, a gente pode colocar sempre como 10 VH. Então ele sempre tá como 10% da tela. Então meio que a gente comba. Que a altura dele tá 10 e, nesse caso, a altura do Hero tá 90. E agora vocês podem perceber que ó, ele realmente tá 90% da tela. Esse daqui é os próximos 10%. E o que a gente pode fazer? Ó? Nesse caso do Hero, a gente pode colocar o top de 10 VH. E como a gente tinha definido a position aqui em cima, no caso, ele tá com uma position que não dá pra gente definir o top. Então a gente vai colocar a position do Hero como relative. Então agora ele tá numa posição relativa. E a gente conseguiu definir, ó. Então os dois aqui, eles estão 100% da minha tela. Se eu abaixo um pouquinho que seja, ó, ele já tá aparecendo. Que é mais do que 100%, né? Que tá na tela aqui. E aí fechou, pessoal. Mas ainda existe um probleminha aqui. Vocês podem ver que agora o Hero, ele ficou pra cima. Ele tá estacado em cima da tela. Por isso que quando eu desço, o header, ele some. Então, o último ponto que a gente vai fazer é uma propriedade que chama z-index. Que, tipo, tem o x, tenta pensar num plano cartesiano, sabe? Geometria. Vai ter o x, que é a parte aqui, né? O y, e tem um z, que é como se fosse a profundidade dele. Então, é isso que a gente está alterando. Z-index, e aí eu vou colocar 999. Só porque eu quero que ele sempre seja o mais por cima, assim, da tela, né? E agora ele ficou exatamente do jeito que a gente quer, ó. Só que tem mais um último ponto. Vocês estão vendo que ele não tá com a largura 100%? E a última parte que a gente vai alterar, né? Que vai ser a largura, que seria o widget, 100%. E show, pessoal. Agora, olha aqui. A gente já conseguiu completar toda a nossa parte aqui, né? E na próxima aula, o que a gente vai aprender? Vai aprender como fazer esses benefícios aqui, a section de baixo. E eu tinha falado para vocês que a gente não está usando uma fonte do protótipo. A gente está usando uma fonte meio padrão. E, assim, não tem nenhum problema de usar essa fonte, mas tem fontes um pouquinho mais bonitas que se encaixam mais com o nosso projeto aqui. E é exatamente isso que a gente vai aprender de como trocar a fonte. Todo o texto do projeto vai estar de acordo com essa fonte em específica. Mas valeu, pessoal. Até a próxima aula.